Senhoras e senhores, meninos e meninas, estamos começando mais um MesaCast para falar do terceiro episódio do Último de Nós. Efraim Fernandes aqui, e no mundo pós-apocalipse se usa pranchinha no cabelo e toma cerveja artesanal. Fala galera, Léo Duarte aqui falando, e que episódio foi esse, hein? Esperava um pouquinho mais. Hey cinéfilos, Igor Iglesias aqui mais uma vez, e esse episódio era necessário. Fala rapaziada, aqui é o Marcos Gomes, diretamente do banheiro, porque o MesaCast não me deixa fazer as minhas necessidades. Fala galera, aqui é o Marcos Moviola, e pra mim, esse foi o melhor episódio da segunda temporada até agora. Salve, salve galera, Rony aqui da página Bunker Crítico. E cara, o HBO sabe fazer a gente ficar mal, velho. Até na abertura os caras tiraram o Joey. Não vamos ter mais Senhor Pedro Pascal, a não ser que seja aí um flashback, talvez, né? Vamos ver, né, futuramente, que não foi o caso desse episódio. Mas sobre esse episódio especificamente, eu achei que foi um episódio ok, sabe? Eu não sei, de novo, o quão fidedigno foi esse episódio relacionado ao jogo, mas eu achei um bom episódio, não vi nada demais, mas também acho que ele cumpriu o que era pra fazer, que era dar um respiro pro que vai rolar, porque a Ellie, ela precisa passar um pouquinho pelo luto, né? São 3 meses, né, que esse episódio se inicia, né, depois do que rolou com a invasão a Jackson e Joel sendo morto. Então eu senti que foi um episódio um pouquinho ali pra gente sentir o luto da Ellie, mas eu também tenho alguns pequenos poréns aqui. Qual é o saldo que vocês tiram desse episódio? Cara, pra mim ele não, já surpreendendo aqui todos, pra mim ele não é um episódio nota 10, como foi o segundo. Eu acho que o segundo é uma nota 10, o primeiro também é muito bom, mas ele tá, pra mim ele tá muito longe. Ele não é um 10, mas ele é tipo um 8,5/9 pra mim, saca? Porque eu acho que é um episódio muito necessário pra gente que tá vendo, pra quem é fã e pra quem não é. E por incrível que pareça, você falou da fidelidade aí, ô Efraim, ele não é um episódio tão fiel ao jogo. E é interessante que o episódio 3 da primeira temporada segue essa mesma linha de não ser fiel ao jogo. Mas ele tem uns lances ali do game, sim, tem uns lances do game. Ele tem umas diferenças bem importantes, ele tem umas atitudes ali de roteiro que são bem diferentes do que é a história do jogo, mas ele cumpre, é o que você falou, ele cumpre o papel da semana ali pra mim. E, cara, o ponto pra mim mais importante numa série, quando a gente tá vendo, vocês estão ouvindo isso de um cara que não é tão fã de série, tô aprendendo a gostar, é ritmo, é tempo. É você não sentir preguiça de assistir aquilo ali. E eu fico muito feliz em dizer que, por mais que esse episódio pise no freio, o ritmo dele é bom, eu não sinto a hora passar, eu vejo tranquilamente. E que bom, né? Que a série continua assim. Então, pra mim é isso, ele cumpre bem o que ele faz ali. Eu concordo com o Igor, cara. Eu acho que, igual você falou, ele é um episódio mais necessário do que justamente um episódio bom, né? Ele é aquele episódio pra mostrar o impacto dos acontecimentos do segundo episódio. O segundo episódio ele dá um boom muito grande, né? De impacto nos acontecimentos da série. E aí aqui você desenvolve um pouco mais da Ellie, desse sentimento dela de vingança, um pouco mais da relação dela com a Dina. Ele é importante também, que foi a primeira vez que a gente viu os Serafitas, né, aqui nessa série. A gente viu muito pouco ainda do que realmente são os Serafitas, foi só um deslumbre ali. No decorrer da série a gente provavelmente vai saber mais sobre esses personagens, né? Se forem seguir um pouco mais... a gente fica muito refém do jogo, né? Porque a gente também não sabe se essas coisas vão ser iguais, né? Se os Serafitas vão ser igual eles são no jogo. Mas crendo eu que serão iguais, a gente tem muita coisa pra ver deles ainda. Mas ele realmente, se você for parar pra pensar, ele é aquele episódio mais barriga, né? É aquele episódio onde que realmente as coisas acontecem de uma forma mais lenta, os acontecimentos não são impactantes. Mas eu acho que ele é um episódio de preparação, sabe? Ele te prepara para o que está vindo, né? Eu diria que é como se fosse um episódio de tipo, ó, agora realmente começou a série. Daqui pra frente a gente vai ver agora realmente a série andar. Porque a gente ficou muito envolto ainda nesses primeiros episódios, girando em torno da morte do Joel, né? No primeiro episódio a gente já tava discutindo, pô, quando que vai ser a morte do Joel? Vai ser no segundo? Vai ser no terceiro? E aí quando acontece, né, a morte do Joel gera todo aquele impacto. Esse terceiro episódio eu acho que ele vem mais pra dar uma segurada, uma respirada. E os próximos episódios eles já vão ter um ritmo maior, mais cenas de ação, vai desenvolver um pouco mais a história. Mas eu acho que esse episódio é extremamente necessário e de forma nenhuma achei ruim. Achei um bom episódio. Um episódio que ele precisava de ser um episódio chato, mas mesmo sendo assim chato, eu achei que ok, sabe? Eu entendi a necessidade desse episódio nesse momento, sabe? Então, antes de eu falar do terceiro episódio, que eu achei um episódio ok também, eu queria dar uma contextualizada nos 2 primeiros que eu não tava nas últimas gravações. E tipo, uma coisa que a gente comentou muito lá no grupo e que me incomodou um pouco
Mesmo eu tendo curtido muito o segundo episódio, a morte do Joe e como foi. Mas, velho, uma coisa que me incomodou foi a verborragia desses 2 primeiros episódios, velho. Logo de início, no primeiro episódio, já abri com a Abby, velho. Aquilo ali... Ah, velho, eu não joguei os jogos, já tenho que deixar isso claro. Mas eu, como uma pessoa que não jogou, eu queria chegar lá sem saber desse acontecimento, do que ela queria fazer, tá ligado? E mesmo sabendo do que ia acontecer, porque eu já sabia a história do jogo. Mas imagina quem não sabia de nada, tá ligado? Um abraço lá pra musa do Dalton, a Isabela Boscov. Ela não sabia de nada, tá ligado? E ela foi ver, e tipo, imagina o impacto dessa pessoa que não sabia da história do jogo e foi contemplado com aquela morte. Contemplado não, que é uma forma escrota de dizer. Mas eu não curti essa troca de eventos, tá ligado? Então eu queria deixar isso claro. E também não curti a Abby dando discursinho antes de matar o Joel. Aquilo ali até eu fiquei puto na hora, porque até o Joel ficou puto na hora, pra falar a verdade. Mas indo pro terceiro episódio, como vocês falaram, eu acho que é um episódio necessário. E tipo, eu acho que ele entrega muito do que, mano, o que a gente vai do que está por vir, tá ligado? É tipo a calmaria antes do caos, tá ligado? Do caos. Tanto que você vê a cena final desse episódio, é aquele monte de pessoa que eu pensava que ia ser tipo uma meia dúzia de gato pingado, tipo o exército lá do Demolidor. Calma, merda! Mas não, velho, é muita gente, tá ligado? É muita gente, velho. Eu fiquei impressionado naquele momento. Eu fiquei, puta, velho, o que é que essas duas vão fazer agora, tá ligado? Só Então, cortando tipo, você, acho que... Rony, rapidinho, só é porque tem muita gente que acha que a maior desgraça que poderia acontecer já aconteceu, mas não, tá longe ainda, né? Tem muita merda pra acontecer ainda. Não, e aquela cena ali, meu amigo, dá pra entender qual tipo de merda que vai acontecer, que vai ser coisa pesada, velho. Porque já teve aquela cena lá do pessoal das cicatrizes, tipo, assassinados brutalmente, e tipo, depois você vê aquele monte de gente ali, cara, não consigo imaginar a proporção do caos que vai vir depois disso. Mas uma parada que eu até comentei lá no post que o Igor postou hoje, do vídeo que ele postou hoje, da série do terceiro episódio, velho, eu comentei que, cara, eu não sei, velho, aquele salto de 3 meses, mano, pra mim, tipo, tirou um pouco do impacto do que teve o último episódio, porque, velho, Também tenho o problemas Joe com morreu. isso. O Joe morreu. Aí pula 3 meses, velho. Parece que a mina só foi lá naquele momento que ela vai em busca da vingança. Parece que ela, nesses 3 meses, parece que ela nunca foi lá ver o Joe. Parece que ninguém lembrou do Joe. Tem até o irmão dele no início lá com a cena do relógio e tudo mais. E ele falando que avisa pra Sarah, se eu não me engano, que eu amo ela. Mas, tipo, cara, cadê a gente passando pelo luto, tá ligado? Cadê o luto pelo Joe, velho? Eu não senti que teve isso, mas... Ô, Rony, deixa eu só abrir um parêntese aqui com o que o Rony falou. O Tommy certamente, ele foi lá algumas vezes, né? Até porque quando a Ellie sai do hospital, ele fala pra ela que eles enterraram a galera que morreu em Jackson a 15 quilômetros de distância do sul. A Ellie, ela só vai lá nesse momento porque é, de fato, o momento em que ela é liberada do hospital, né? E isso é uma diferença. Quando eu falei do lance das diferenças... Mas peraí, Diego. Mas sério que ela ficou 3 meses no hospital e por um chute que ela levou no estômago? Eu não entendi isso. É o que deu a entender que ela não podia sair. Ali não foi só uma questão física, não. Até porque, né? Se vocês lembrarem, o episódio começa assim, quando ela acorda, né, do hospital. Cara, inclusive ali pra mim é onde a Bella Ramsey entregou a atuação da série. Entregou mais do que no episódio anterior, inclusive. Cara, quem fala que essa mina não é a Ellie, velho, pra mim esse cara é maluco, velho. Quem fala que essa mina é uma atriz ruim, pra mim é maluco. Porque o cara fica só no visual, velho. O cara fica só no visual, me desculpe, mas interpretação ele entrega. Ela dá um grito muito desesperador e eu achei isso muito maneiro. Essa foi uma diferença muito absurda, mas eu não achei isso um ponto negativo, não. Porque no jogo, passam-se 5 dias que o Joel morreu, a Ellie já sai da parada e vai atrás da Abby. Só que tem um agravante muito grande aqui na série que não tem no jogo. E é por isso que eu entendo essa decisão de diferença de roteiro, que é a parada de Jackson. Cara, Jackson não se reconstrói em 5 dias, saca? Demora muito tempo, é uma cidade. Então eu entendi essa mudança de roteiro que eles fizeram na hora. Eu fiquei meio assim, porra, quanto tempo passou? Depois eu pensei, não, Jackson precisava ser reconstruída, o Tommy é o cabeça ali da parada, então tudo pra mim fez um sentido depois, saca? Eu achei que poderia mostrar um pouquinho, porque assim, a gente tem muito dessa coisa da morte do Joel, né? Só que, cara, a série não é só o Joel, como a gente falou, tem Jackson, então eu senti falta um pouquinho da gente ter visto as perdas que rolaram em Jackson. A gente vê isso brevemente quando o Tommy vai lá ver o corpo do Joel, né? A gente vê que não tem um corpo só do Joel ali, tem um corpo os corpos de outras pessoas que faziam parte da comunidade. Eu queria que a gente tivesse que a gente sentisse mais um pouquinho do que Jackson sofreu.
mostra um pouquinho mais reconstruindo, mostra, sei lá, um diálogo de alguém que perdeu um filho, uma filha, um pai, um filho, qualquer merda, assim, sabe? Só pra ter uma dimensão maior da coisa, né? Porque Jackson é enorme, sabe? Então eu queria, só pra gente ter uma sensação da grandeza que foi aquele ataque, e foi colocar Jackson para baixo, então eu senti um pouquinho falta da gente ver alguma coisa além do Joel. Efra, e só pra corroborar o quão grande é Jackson, velho, tem até estádio dos caras jogar beisebol ali dentro, velho. Como assim, mano? É muito grande mesmo. Léo, estamos te aguardando. Então, galera, eu acredito que um pouco da minha decepção foi a expectativa que eu coloquei relacionada ao terceiro episódio da primeira temporada, né? Eu achei que eles iriam seguir um outro caminho. Claro que eu não sou roteirista e nem sou diretor, mas eu acho que, de repente, se a gente tivesse o terceiro episódio focado na Abby, como se a gente estivesse jogando com ela, como é feito no jogo, né? Eu acho que talvez a gente teria esse respiro também na questão da morte do Joel, de Jackson. A gente conseguiria ter uma conexão maior também relacionada a ela, né? Não sei se foi muito acertada esse tempo aí de 3 meses que foi dado. Entendo, né, a escolha de se mostrar a reconstrução da cidade. Eu fiquei pensando, assistindo ontem, e falei, pô, cara, o terceiro episódio da primeira temporada foi tão, sabe, foi tão fora da curva. Ele é como se a série não tivesse andado, mas ele aprofundou, né? Ele se resume muito a carta que a Ellie vai ler do Bill pro Joel no final. Então ele aprofunda os personagens e, de repente, se a gente tivesse tido um pouco de aprofundamento da história da Abby, que acredito que deve ser o próximo episódio, não sei, mas eu faria isso, não deixaria mais para frente essa relação com a Abby. E me incomodou um pouco a questão desse pós-batalha, pós-ataque, né? Porque era como se eu tivesse visto esse episódio algumas vezes em The Walking Dead, né? Sempre quando tinha um ataque em alguma cidade, algum local em que a galera já estava reunida, uma invasão, aí sempre mostrava a reconstrução, sempre tinha o conselho, sempre se reunia as pessoas que mandavam na cidade. Isso me tirou um pouco também, né? E aquele cara que se levanta no meio da reunião, para mim ele é a audiência, para mim eles somos nós. É sério que vocês estão aqui se decidindo ainda matar o cara aqui na nossa casa? Os últimos de nós, né? Ali pra mim foi a representação da audiência. Ô, Léo, só defendendo um pouco aí tudo que tu falou, né, que é o Seth, tipo, pra mim, esse é um grande acerto de diferença da narrativa, porque o Seth no jogo, ele só aparece em 2 momentos. Ele aparece lá quando ele é homofóbico com a Ellie e com a Dina, e depois ele aparece pedindo desculpa pra elas. Acabou o Seth, não tem mais o Seth na história. Na série, eles botaram esse momento. Isso eu achei legal, porque, cara, além de você fazer um background pro personagem, ele tem um momento de redenção e ele fala o que você disse, ele fala o que o público quer ouvir. Porque qual é a diferença entre o Joel ter morrido e a galera em Jackson ter morrido? A galera em Jackson sofreu uma parada que é consequência do que tá no mundo, são os infectados. Mano, o Joel ele foi assassinado por um grupo de milicianos, então, tipo, tem que ir atrás sim, sabe? Aquele discurso do Tropa de Elite, vamos supor. Tem que ir atrás, tem que pegar os caras, pô, de sacanear a gente. Então, realmente, ele fala o que a gente quer, o que a gente tá segurando aqui dentro. E, tipo, quase ninguém tem coragem de fazer o que ele fez ali. Então, eu acho que depois ele é aproveitado de novo, né? Ele ajuda ali a Dina e a Ellie a saírem de Seattle. Cara, é muito interessante o que eles construíram pra esse personagem na série. Ó, eu vou te falar aqui, eu acho que perderam, não sei, tá? Mas eu acho que perderam a oportunidade do Tommy se juntar com a Ellie pra ir atrás da Abby. Pelo seguinte, eu sei que ele tá no conselho, tá? Ele vetou, é um dos caras ali que tá de frente, ele tem que pensar em todo mundo, não só nele na comunidade, né? Mas por detrás de toda aquela burocracia que ele precisa resolver e tudo mais, que eu entendi a decisão dele pensando no coletivo, eu acho que ele poderia, a série poderia dar um gancho para ele se juntar a ele para poder resolver isso, cara. Porque mataram o irmão dele, eu não sei se no jogo é assim. Mas seria interessante se não só o Tommy, mas Jackson entrasse nessa guerra contra essa galera, porque a gente sabe que o embate é inevitável. Então eu acho que em algum momento vai dar um estalo na cabeça do Tommy, ele vai falar, mano, eu preciso ir pra guerra. Não só pra vingar o meu irmão, mas porque tem coisa maior chegando. É porque, Efraim, se fosse o Joel, ele teria ido atrás
de quem matou o Tommy, entendeu? Se fosse o contrário, eu acho que até a Ellie chega a falar isso no texto, se não me falha a memória. Ela fala assim, se fosse com você, ele teria ido. E a gente sabe que teria ido. Esse episódio, pra mim, foi o melhor dos 3. E foi um dos melhores da série. E eu não tô brincando. Porque, além de ser um episódio que começou com uma pedrada, pra mim, assim, a cena... Achei que foi muito mais importante você mostrar o Tommy, porque a Ellie viu o Joel ser morto, né? Joel ser morto. Mas o Tommy vê só o corpo do cara destruído, né? Aquela cena no necrotério de Jackson, pra mim foi muito tocante por vários momentos. Primeiro que, pô, é belamente fotografada, aquela luz quente e tal. Não precisa ser falado absolutamente nada. Quando o Tommy chega, a menina já entende e sai, deixa o cara cuidar do corpo do irmão. E aí o Tommy fala aquela frase, manda o meu amor pra Sarah. Mano, aquela frase me trouxe tanta memória. Me trouxe memória da primeira temporada, quando a Sarah morre. Me trouxe quando eu joguei o jogo pela primeira vez, onde você tá controlando a Sarah e ela toma um tiro enquanto você controla a menina. E, tipo, é um negócio, assim, incrível o que essa série fez nesse episódio pra mim. E isso foram só os 5 primeiros minutos do episódio, cara. E depois a gente entra é claro, no luto da Ellie, né? Ela desesperada, acordando já desesperada, assim, realizando que o pai dela acabou de ser assassinado na frente dela, né? Aquele desespero daquele grito dela, né? E a série faz um negócio muito maneiro, que é você dar um salto de 3 meses. Porque se ela não desse esse salto, ia ficar um episódio que não ia pra frente. Porque ia ficar só a Ellie lá no hospital, a recuperação da Ellie ia ser chato. E esse episódio foi tudo menos chato. Tanta coisa aconteceu nesse episódio que eu fiquei impressionado com a qualidade do roteiro, com a qualidade do desenvolvimento dos personagens, tanto no momento de Jackson, né, mostrando toda a organização de Jackson. Achei aquela cena incrível, porque vocês acabaram de ver numa série de TV o que é de fato democracia, o que é de fato participação popular. Democracia não é o que a gente vive hoje aqui no Brasil, ou alguém vive nos Estados Unidos, ou em qualquer outro lugar do mundo que acha que só de votar você elege os seus representantes e é isso. Porque na realidade, o que esses caras fazem é seguir os seus próprios desejos e vontades quando são eleitos. O que nós vemos em Jackson é a participação do povo, e eu achei aquilo incrível. Aquela cena. O Tommy falando pra Ellie, todo mundo que quiser falar vai ter voz. Se você não quiser, você não fala. Isso é escolha. E eu acho isso incrível como o Jackson é organizado. E aí eu discordo, Efraim, que o Tommy não deveria ir. Nesse contexto da série, ele não deveria ir com a Ellie. Não, sim. Digo, nesse primeiro momento, eu acho que realmente ele não deveria ir, porque ele tem preocupações e responsabilidades além da questão pessoal. Então isso eu super entendi. Mas eu acredito que em algum momento, esse embate, esse momento em que o Tommy vai precisar tomar a linha de frente, no sentido de precisamos dar porrada, eu acho que isso vai ser inevitável, pela quantidade da galera que comentaram aqui que no final do episódio, acho que foi o Rony que falou, a quantidade é enorme. Então, assim, eu acho que esse confronto é inevitável. Aí é que tá. Eles foram pegar quem? A Ellie saiu, aliás, toda a votação lá em Jackson, daquela assembleia em Jackson, foi para pegar quem? O grupo da Abby ou os Wolf, ou WLF? Foi o grupo da Abby. Eles não sabem o tamanho do WLF. Eles não sabem qual é o nível deles, se aquele é um grupo destacado e tal. O objetivo é pegar o grupo da Abby e executá-los por conta do que fizeram com o Joel. E voltando à Assembleia, eu acho que todas as pessoas que falaram ali, até o cara do é melhor peru do que galinha, todas as pessoas que falaram ali tiveram razão no que falaram. Tanto a menina que tava com o bebê no colo, falando que, poxa, eu sinto muito, eu também perdi minha irmã e tal, mas a gente tem algo muito maior aqui. Quanto o cara que surpreendentemente tomou o lado da Ellie, né, em querer se vingar, né, o sujeito lá, Carlyle, salvo engano o nome dele, porque eu li na lista lá da Maria, eu achei muito interessante o que ele falou também, e cara, eu, Marcos, se eu fosse parte do conselho, eu ficaria mega dividido, porque os argumentos apresentados ali foram completamente corretos, tanto para um lado quanto para o outro, foram viáveis. Exato. E eu, sinceramente, achei que poderia dar empate tranquilamente ali naquela situação. Você acha que o Tommy votou, não? E essa é a grande pergunta, né? Eu acho que ali... é essa, né?
Porque foi É. 3-8, se não me engano. Não, eu acho que o Isso. Tommy votou Não. sim e o Jesse votou não. Eu fiquei com essa impressão também que o Jesse votou não. Porque Eu ele fiquei parece com que meio que apoia a Ellie, tipo, ele não vai prender ela. Eu acho que assim, agora ele tá vendo ela como filha, né? Porque o Joey Tommy. morreu, então o Tommy, né? O Joey Perfeito. morreu, então o Tommy vai ter que assumir a criança, né? Que não é mais criança, né? Ela já é uma jovem adulta. Então Sim. ela toma as decisões dela. Então ele vira e fala. Foi muito rápido, eu não lembro agora o discurso que ele deu, né? O diálogo. Mas ele basicamente ele não tá vetando ela dela querer fazer o que ela quiser. Mas ele Exatamente. tem aquela preocupação quase que de pai, do tipo, puta merda, ela vai fazer essa merda e eu não tenho como evitar. Eu senti Tanto foi que, isso. ele vai falar com a psicoterapeuta vivida pela Catherine O'Hara, né? Que eu acho que é aquela personagem incrível, né? Tanto no primeiro episódio quanto nesse também mostrou mais algumas facetas da personagem que eu gostei bastante. Essa aí não esquece de ninguém. Eu achei a montagem dessa fuga, posso dizer fuga, da Ellen e da Dina, porque o episódio vai mostrando tipo uma passagem de tempo, né? Se passou 3 meses. 3 Não, meses do ataque. Não, eu digo na saída delas de Jackson. Elas já estão andando tipo uns 2, 3 dias, né? Por aí. Que, aliás, só um parênteses aqui, cara. As locações são lindíssimas, hein, cara? É muito Eu lembrei. Maravilhoso. Eu lembrei Essa é atestado de velho. Eu lembrei dos comerciais do Marlboro, cara. Os comerciais do Marlboro eram exatamente aquilo. É verdade. Pode crer. E elas indo a cavalo lembra muito The Walking Dead, velho. Não sei se vocês perceberam essa semelhança que dá. Você sabe, Passando, eu achei muito Você legal, sabe o que eu lembrei, Rony? Você sabe o que eu lembrei? Sem sacanagem? Na hora que eu vi a cena do contraluz da Ellie no cemitério indo visitar o túmulo do Joe. Linda essa cena. Manda. Linda. Eu me lembrei de Red Dead Redemption. Sim. Eu nem joguei, também eu lembra. Pô, vou te falar. Não, e lembra... essa cena é lindíssima, velho. Essa cena que ela tá no túmulo do Joe, velho. Essa cena é uma das mais bonitas. É muito bonita. E Cara, é bem muito filmada, velho. Não sei se vocês viram o tanto de ângulo que tem a cena e tudo mais. Eles E botam tipo, uma cena posição na muito câmera, bonita, né? velho. Eu acho tão Não podia bonita ser quando dessa. a cena em que ela chega na casa do Joel e ela vai lá, pega a arma, ela mexe no Porra, essa relógio. cena também é muito boa, hein, cara. Ou aquilo ali matou, cara. Ali matou Então, como porque, eu tava tipo, falando. ela desabando, velho. Quando chega no casaco dele, quando chega ali, velho, desaba. Ali eu senti que ela tá passando pelo luto, velho. Ali é o luto no estágio máximo, velho. Ela até tenta limpar as lágrimas quando vê que a outra chega, a Dina. Cara, aquilo pega muito, velho. Pega muito forte. Aliás, a Dina, cara, na moral, que personagem, mano. Putz. Ela é muito boa. Cara, eu Ela é tenho muito ponto e boa. vírgula com ela. Eu tenho Caraca. ponto e vírgula com ela. Pô, Essa atriz é Efra, muito boa. Não, Efra. calma. Eu vou chegar Vou lá. tirar teu chegar ponto e vírgula com um argumento só, Efra. Calma, Cara, o preparo calma. dela na hora de sair com a Ellie. Olha Exato. o preparo Não dela é isso. e olha o preparo da Ellie, velho. Não, eu acho que elas se complementam muito bem. O que eu fico meio assim é o seguinte, que a série coloca, não sei se é assim no jogo, mas a série coloca ela quase como uma segunda filha pro Joel, porque ela fala, não, eu também amava ele tanto quanto você e tal. O próprio Joel fala isso, porra, a Dina me trata melhor do que a Ellie, ela é quase uma filha pra mim. Só que eu não vi isso na série. Eu achei que foi falado e não mostrado. Não, mas cara, o Joe é querido por todos. Tu vê o que a menina falou lá na Assembleia. O Joe é querido por todos. Eu sei, mas A única pessoa que tem a única pessoa que aí a série deixa isso claro. A única pessoa que tem algum problema com o Joe é a personagem da Catherine O'Hara, só porque ela matou o marido dela, ele matou o marido dela. Porque entendeu? assim, cara, eu verdade, fico me verdade. perguntando se a Dina, ela tá nessa. Porque ela nutria um sentimento verdadeiro pelo Joel, ou ela tá indo porque a namorada dela tá indo lá na história, sabe? Eu tô meio assim, eu tô meio 50-50, é um pouquinho de cada coisa. Eu acho que é mais por conta da Ellie. E aí é mais aquela mesma questão que a gente entrou no debate do segundo episódio. Que é aquela questão de vocês questionaram a galera que tava com a Abby. Falar, qual que é a motivação dessa galera? Eles estão ali, acho que meio que pra proteger, sabe? A Abby de fazer alguma merda, alguma coisa assim. Ou de acontecer, porque é um mundo perigoso, cheio de Walker por aí, né? Não é Walker que fala, não sei como é que fala no The Last of Us. Eu chamo de clicker. Não, são Esses bichos aí, infectados. Os cogumelos do mal. Os Cogumelo do mal. Aí tá cheio deles por aí. Então acho que é mais uma questão de proteção, sabe? 2 é melhor do que 1, né? 5 é melhor do que 1. Então eu acho que é mais em consideração a menina, sabe? Vou jogar uma polêmica aqui. Não chega a ser exatamente uma polêmica, não sei, vamos ver. Eu acho que eu não tô vendo a Ellie tão quebrada assim. Eu sei que ela está,
mas tem hora que ela não demonstra tanto isso, assim. Tirando o início desse episódio, Também. que ela dá senti aquele isso. berro dela, aliás, aquele berro que ela dá no início do episódio, eu acho que ela convence muito mais que sentiu a perda do Joel nesse episódio do que no próprio episódio da morte do Joel. Efraim, E ela fingindo... Efraim, ela deixa eu só fingindo abrir normal. Rapidinho, deixa eu só abrir um parênteses, porque tu já vai pular pra uma outra parte. Eu achei muito maneiro, logo depois da abertura, quando ela tá lá conversando com a psicóloga, que a psicóloga libera ela, né? E ela vai saindo pelo corredor. Cara, Ela fingindo normalidade. A expressão dela vai mudando e, Você me tipo, lembra. a luz do hospital vai escurecendo. E o último take dessa cena é um lugar tudo escuro, você só vê, tipo, o rosto dela assim num lugar escuro. Então, assim, ela tá Não, fingindo a normalidade, mas Aí ela tá tranquilo. muito fodida por dentro, cara. Não, beleza. Aí tranquilo. O que eu fico meio assim é que no decorrer do episódio, depois que passa a cena da lápide, que ela vai visitar o Joe e tal, que é aquela cena, né? Aquela fotografia maravilhosa, linda e tal. Quando ela tá com a Dina, eu já não compro muito esse estado emocional, entre aspas, tranquilo dela. Mas vamos lá. Por quê? Calma, deixa eu chegar lá. Você queria Eu o tô achando Robert. ela muito tranquila, entre aspas. Porque assim, mano, ela era pra estar tipo a Uma Thurman no Kill Bill. Ela era pra estar traumatizada e querendo sangue. No momento em que ela tá com a Dina e as duas estão andando a cavalo, mano, eu tava quase vendo uma hora que elas iam tacar um celular pra tirar uma selfie e colocar no Instagram do pós-apocalipse. Não, cara, Eu acho que tá Brokeback muito... Mountain. Não. tá muito leve. mas Acho que até pra a quem tá gente, querendo cara. vingança, tá muito leve essa parada. Até a gente que Não, já eu não- passou eu- por luto, você não fica em Ah. luto o tempo todo, irmão. Não, sabe? exato, E exato. vai ter uns momentos de descontração, sabe? Você não vai ficar o e- tempo todo. A gente pode fazer uma linha do tempo, gente, pelo seguinte: a Ellie passou 3 meses no hospital. O momento em que ela volta pra casa e pega lá na roupa do Joel é o momento onde ela finalmente sai do hospital. Tanto que a Dina pergunta: quando você teve alta, ela meia hora atrás, ela tá sentindo. E ali naquela cena, se vocês já reparem na postura da Bella Ramsey, vê o episódio de novo e repara, isso me chamou muita atenção. Não, A forma aí como. sim. Não, Aí é perfeito. rapidão. O negócio é depois. Ela tá. A postura dela parece que ela tá com um mundo nas costas de dor. Que ela tá curvada e tal, difícil andar, e parece que ela não quer visitar os cômodos, mas ela ainda assim vai. Ela encontra a caixinha que tem um revólver embaixo, mas também tem o relógio do Joe, que é muito marcante pra série e pros personagens, né? Principalmente pro Joe, né? E aí, beleza, chega a Dina. E a Dina, isso pra mim é chave nesse episódio, ela dá um propósito pra Ellie. Propósito, quando ela diz pra quem matou o Joe foi fulano, ciclano, beltrano, tá. E ela dá um propósito pra ela. A partir do momento que a Ellie encontra um propósito, o foco muda. É como se virasse uma chave. E eu acho isso genial, assim, na personagem. E ela, primeiro, tenta pelos meios, entre aspas, legais de Jackson. Vamos reunir a galera e tal, vamos fazer assembleia, blá. E ela tenta convencer, não consegue. A partir desse momento, o foco muda. Vou eu sozinha, né? E ela ia sozinha de fato, sem preparo nenhum, até que chega a Dina e tal, bota um preparo nela e segue a menina com ela pra poder fazer a vingança e tal. E nesse ponto, eu acho que o foco permanece, entendeu? Talvez E a se ela Dina tivesse é sozinha- importante. Então, a Dina é importante para que ela se mantenha também focada ali Sim, naquele sim. momento, entendeu? Porque eu tô pensando o seguinte, com a Dina, ela tinha com quem conversar ali, tanto que fala sobre o beijo e tal, não sei o quê, talvez se ela estivesse sozinha, a gente visse ela sozinha, somente ela com os pensamentos dela lá no meio do nada, talvez a gente visse aquele aspecto mais carrancudo dela, do tipo, eu tô numa missão, tô indo matar. Como chegou a Dina, que é um contraponto legal pra ela, é um equilíbrio bacana pra ela nesse momento, a gente não tenha visto tanto esse lado pesado dela estando acompanhada. Mas eu tô achando que quando chegar a hora, meu irmão, ela vai largar o aço. Não, Efraim, deixa eu complementar esse teu pensamento. Eu acho que os momentos dela mostrar o sentimento de raiva, o luto que ela tá passando, vai ser quando ela chegar no enfrentamento, cara. Vai ser quando ela chegar nos flashbacks, quando pegar pesado mesmo. E quando ela chegar de frente com a Abby, velho. Eu acho que vai ser aí que ela vai sentir todo o peso do que aconteceu, relembrar o Joe, relembrar da cena da morte. Igual o sonho, tá ligado? Que ela acorda. O sonho não, quando ela acorda nesse episódio. Tipo, ela acorda traumatizada, velho. É pensando naquele momento, tá ligado? E eu acho que quando ela chegar de frente com a Abby, vai ser a mesma coisa. Eu Na verdade, tô acho com esse que pensamento, tá ligado? o restante da série é pra justamente mostrar ela enfrentando o luto, né? Uhum. A forma, ela querer se vingar, pra ela é uma forma de curar aquilo, né? Talvez, Então, é verdade. ao longo da série a gente vai ver elas nesse luto, sabe? O terceiro episódio mostrou poucas coisas, mas igual o Rony falou, vai ter flashback, cara, que vai
fazer a gente trabalhar um pouco mais isso. As atitudes da Ellie, sabe, ao longo da série vão mostrando que ela ainda tá tentando superar aquilo, pelos meios talvez não tão legais, né? Mas é uma forma que ela tá tentando achar aquela superação, né? Isso é muito foda, cara. Isso é muito bom. Gente, E, a galera- Dina tá grávida? Olha o spoiler. Cara, isso Não, é um porque spoiler. assim- Vocês querem saber? Calma. Eu tô perguntando pelo seguinte. Quando as duas estão tendo uma conversa dentro da cabana, a menina fala que voltou com o cara, ou esteve com ele. Exato. Aí Sim. depois passa um pouquinho, ela vê os corpos, que por sinal é breve, mas eu achei pesado ver o corpo de uma criança, que é até daqueles serafitas, né? Sei lá qual é o nome, Isso aí, serafistas. é isso aí. Isso. E aí ela Serafistas. para, vê, ela vai vomitar. Não que uma pessoa, não estando grávida, não possa vomitar vendo o corpo, porque ver um corpo é uma parada bem bizarra. Mas fica sugerido que ela possa estar grávida. Eu achei. Não, É melhor, mas é melhor você descobrir vendo a gente, pô, então você já contou, já contou Ah, isso. já contou, tá grávida. Não, Tá sim, grávida, ela tá tá grávida. grávida, ela Não, está a gente grávida, não ela sabe. está Não, grávida. a gente não sabe, porque no jogo, sim. Mas a série talvez. Ô, não Gomes, trabalhe mas eu acho que é um isso. indício, porque no jogo ela também vomita. Quando vê uma parada bizarra, ela vomita também, e logo em seguida é descoberto que ela tá grávida. Então eu acho que Então, é essa que série tá merda. parecendo The Fast of Us. Eu entendi a referência. Não tem Fast and Furious? Aham. Velozes e Furiosos? Então, The Fast of Us. Tá tudo muito rápido. Bom, também um spoiler, Ó, obrigado, gente. Olha só, mas levantando. Ai, cara, eu esqueci que o Moviola não jogou o jogo 2. Mas eles aqui também não jogaram, então, tipo, é isso. Pois mas mesmo assim, eu queria... Levantando uma parada aqui que o Léo, acho que foi o Efraim também falou. Vocês questionaram sobre a Abby, sobre ela ter um episódio. Cara, não querendo fuder a expectativa de ninguém, mas assim, aguarda isso, que isso não vai ser explorado agora ainda. Calma, tem um tempo. A parada dessa temporada ainda é esse lance do luto da Ellie e ela chegando em Seattle. Até porque vocês viram que a Ellie e a Dina, elas têm um pensamento de como são os Wolf. Elas se questionam. Será que eles são muitos? Mano, no final do episódio tu vê que tem tipo um mané. exército de Wolf. É, Então, assim, é boladão. gente pra caralho. E no episódio 4, vocês vão conhecer um personagem chamado Isaac, que é interpretado pelo Jeffrey White. tô Meu ansioso, irmão, inclusive. Tô esse cara ansioso. não é tão explorado no jogo quanto ele vai ser na série. Eu acho que na série eles vão explorar ele mais. Mas assim, segura que vem aí. Então, mas é o que eu tô falando. Por isso que eu tô falando The quase, Fast of Us. Por quê? Porque essa temporada parece que serão apenas 7 episódios, não é São isso? 7 episódios. Não Isso. Sim, serão mas- 9. Já estamos Não, no são quarto. 7, são 7, Não, são mas- 7. mas- São mas 7. Já o estamos negócio indo pro dessa- quarto. Eu não gostaria que em 3 episódios fosse final de novela, mano. Tudo corrido, tudo pra poder Não. mostrar tudo. Não, Ou, olha, na olha, próxima, olha. igual A o temporada vai Demolidor. ser dividida. Na Não, próxima Léo. temporada vai explorar outras pessoas. Mas vai ser dividida. O segundo É jogo, dividido, cara. ele vai ser dividido em 2 temporadas aqui. Eles vão contar a terceira temporada vai estar automaticamente ligada. Mas não, Gomes, vai ao até final, a quarta. diretamente, né? Vai até a Então, quarta aí vai temporada. ser. Então usando esse raciocínio, então é melhor que seja dividido em 2, porque aí vai explorar os personagens e as situações com mais calma. Uhum. Eu A também terceira A terceira temporada- já está confirmada? A terceira temporada vai. Bom, A tá, terceira já tá foi confirmado confirmada já, antes confirmou. da A terceira vai Tá. ser focada só na Abby. Na Abby. Não, eu acho que não só nela, mas Não, o não foco tem como. maior Mas vai boa, ser mas nela. tem boa como parte, ser. boa parte seria na Abby. Ah, sim, eu também acho que vai ser Eu isso. tô porque- E aí vira desconfiado. spin-off, né? Aí vira spin-off, não é? Spin-off, Essa- É, igual Cara, Walking Dead, teve- meu Deus teve do céu. um- Quem quer olha assistir só. Walking Dead? Teve um E detalhe. que eu galera, achei antes de muito- vocês falarem, eu posso perguntar um negócio? Tipo, essa forma que eles estão trabalhando a Abby, vocês acham que vai ter alguma possibilidade de vocês comprar ela e o que ela tá querendo fazer, o que ela quis fazer, matando Eu o Joe? acho- Porque, velho, A gente, Eu a acho gente não. falou isso no último episódio. A gente eu falou achei isso. que ia Então, mudar, né? no jogo, quando ela faz o que ela faz, tudo bem que a gente não sabe as motivações, mas eu odiei agora na série, assim como eu odiei no jogo. Só que eu acho que tem a possibilidade sim, cara. É só eles trabalharem bem isso e mostrarem que ela também... Porque é aquilo que eu falei no episódio 2. O que a Abby faz com o Joel não necessariamente mostra que ela é uma vilã, e o que o Joel faz com todo mundo não necessariamente mostra que ele é um herói. E The Last of Us é sobre Exato. isso, sabe? Perfeito. Ninguém é bom e ninguém é ruim. Todo mundo faz merda. perfeito. Literalmente. Todo mundo é ruim, na verdade, né? Só tem que quem vê quem suja a mão mais, né? Quem é, É, mais ruim, de verdade. Cada um por si, Deus por todos no Apocalipse. Exatamente. Quem é mais Gente, uma ruim. dúvida aqui. A Dina é uma Wolf, será? Por que eu tô perguntando isso?
no promocional Peraí, próximo calma episódio- aí. Ô, Efra, se tu tá perguntando coisa pro futuro, mano, é complicado. Eu vou te explicar por quê. Não, Eu entendi, eu vi o Não. promocional também. Eu também vi o promocional. Eu vi a Eles cena. dão a entender que ela vai matar a Ellie. Eu fiquei, caralho, estamos Não, pegando não, agora a não, ponta não, andando de não, cavalo, não. o Brokeback Mountain agora tá uma candidatura, não é? Olha só, calma aí, eu não vou dar spoiler não, relaxa, não vou dar spoiler não. Ai, Mas cara. não tem... Você tem não quer nada dar a ver. spoiler, é só você não falar. É só não nada. falar, é só não falar. Exato. Só Deixa não fala, vocês Igor. vão- Não Não fala. No fala. jogo, vocês vão entender o que Ó, acontece com a eu Dina, fa- se ela é eu Wolf falei ou não. pra- No próximo pronto, episódio. spoiler. Caraca. Olha Não, tô perguntando se ela é Wolf ou não. Eu não falei se é ou não. Ai, meu Não, Deus. eu também não Vocês falei, estavam- é, eu só- falei aqui, minha esposa passou na hora quando eu falou, pô, tô no spoiler. Eu tava aqui rindo na minha cara. Eu gravar comigo. entendo que pra quem não jogou, realmente dá a entender que ela vai trair, alguma coisa assim. Você vai me Mas fazer relaxa, gastar R$200 pra relaxa, jogar o jogo relaxa. pra não tomar spoiler? Você tá de brincadeira. Ô, Viola, você devia ter jogado o jogo. Pô, cara. Ah, mas assim, tem muita coisa também, igual a gente tá falando. Esse Gente, terceiro tem episódio, muita ele coisa, é o que praticamente eu- nem existe no jogo. É isso aí. Tipo, É igual não o dá pra terceiro saber episódio. qual rumo vai tomar. Não, Como o isso Léo é falar falou o Craig Mazin, eu acho que é o Craig Mazin que fala, quando termina o episódio, né? Ele fala, voz, isso aqui não tá no jogo, esse é período de luto. A gente achou importante colocar isso aqui e foi. Caraca, Uhum. foi o melhor episódio até agora. Assim, e o melhor quer dizer, melhor do que muitos episódios da primeira temporada, inclusive. Assim, eu Pra gostei mim, demais. engraçado que pra mim, dos 3 até agora da segunda, foi o mais fraco. Mas eu não acho ele Caramba. ruim, tá? Eu não acho ele ruim. Não! Eu acho ele bom ainda. Cara, mas eu vou acho falar que uma os outros parada, estão vou falar uma acima. parada, posso até zicar, não tô nem aí. Mas dificilmente, mas muito dificilmente, mas aquele 0,01% de chance de ter um episódio ruim nessa série. Essa série parece que é perfeitinha demais, cara. É muito bem construída com A galera- a criação dos personagens, a direção. A galera- muito boa. A galera que tá Diana. falando, a galera que tá falando mal, falo mesmo, é tudo hater embutido, porque não tem como, mano. Todo mundo conhece o David Jones do Flow Games, correto? Ele falou que a cena de Jackson é ruim. Que é isso, mano? Esse Tá de que falou sacanagem. quem é esse cara que falou isso? É o David É um Jones gamer, do mano. Flow. Jonathan, eu gosto muito dele, mas caraca. Eu também na gosto moral. muito dele, mas tem Não hora sei que ele quem dá é. O Ricardo Rente também, do Território Nerd, tá dizendo que a Ah, série não, tá esse aí eu perdida. já larguei. Esse Mano. aí eu já larguei de mão. Esse aí eu já Não dá. larguei Mas de é a mão. opinião Vai, dos caras. vambora. Tipo assim, Eu já larguei. se Não, eles mas, gostam- não, mas ele Vambora, fala. vambora, não, ele vambora, fala mal vambora. por falar mal. O Ricardo Rente fala por Ele fala mal por falar mal. Exato. Ele fala mal por falar mal. E é racista, Entendeu? no que já é motivo da Ah, foi? Ele fez. Ele fez um comentário tá ligado? racista. É, rapaz, na procura época aí. do Adão Negro, né? Na época do Adão Negro. É, foi da- racistas não passarão. Ah, é? Não sabia não. É, Olhou pra mim fez um essa comentário muito escrotinho. O ator que faz o Tommy, isso é um ponto positivo, tá? O ator que faz o Tommy, ele tá com uma cara de acabado. E ele Uma nem é um cara barriguinha, bom, né? não. Uma Né? barriguinha também, né? Eu acho que ele convence muito dessa coisa de ser um cara vivendo no pós-apocalipse. Eu Pode ser. acho que esse ar de acabado, de cansado, pode começar a aparecer na Ellie por todo esse estresse que ela tá passando. Seria interessante. Isso é engraçado você falar isso, porque tem uma cena que ele tá batendo na estaca com o martelo, assim, né? Sim, E depois troca, o Jesse bate, o Jesse enfia a parada com umas 2 porradas. E ele Sim. tava lá várias vezes. E realmente, tem esse detalhe. Pô, assim. Ele, tipo, filha da puta, garotão é foda. E esse ator, o Gabriel Luna, ele é muito bom, né, cara? Eu lembro que quando ele foi anunciado... Eu tinha Ele é um irmão baita do Diego preconceito. Luna? Ele é irmão do Diego Luna? Aí eu Não não sei, sei. é? Eu lembro que eu vi esse cara a primeira vez foi naquele último filme do Terminator. Super lixo. Isso uma parece, merda, cara. Filme merda, puta que pariu. Ele tá uma merda nesse filme. E é também o Motoqueiro Fantasma no Agents of S.H.I.E.L.D. E, tipo assim, eu sempre falei, cara, esse maluco, o elenco de The Last of Us é muito bom, gente. Tipo assim, Ah. todo mundo ali entrega demais, sabe? E aí, quando eu vi esse cara anunciado, eu falei, ih, mano, será que esse cara... Mano, pra mim, ele é muito bom. Eu gosto muito Incrível. dele fazendo o Tommy. Né? Não são irmãos, não, tá? Acabei de ver aqui agora. São Ah, irmãos. não são, tá bom. Isso parece até. Senhores, que nota vocês dão? Quantas cadeiras vocês arrastam para esse episódio de The Last of Us? Eu vou dar aí umas 3 cadeiras, uma nota 7. Achei um episódio ok, nada demais. Senti que teve um pouquinho de enrolação, mas não foi nada que prejudicasse a trama. Acho que foi mais um episódio pra gente respirar. É o silêncio que precede o esporro, né? É um episódio importante pra gente sentir o luto da Ellie e ela ter ali a interação dela com a Dina e tudo mais. E a gente tem aquele final que tá prometendo algo grandioso pro próximo episódio. Então eu deixo aqui minhas 3 cadeiras. Léo? Cara, o Léo saiu. Cara, é foda. Toda vez que eu dou uma deixa pro Léo falar alguma coisa, ele some, cara. Eu Ele tô achando some. que- Eu
tô achando que é perseguição essa porra. Fala aí, Igor. Cara, então, como eu disse, eu não achei o episódio nota 10, tá? Mas não é nem porque eu tenho uma crítica, não. É porque eu acho que o ritmo dele, apesar de cair propositalmente, ainda assim não quer dizer que ele é lento. Não acho ele um episódio lento de eu bocejar ou sair pra tomar uma água, sei lá. Eu acho ele um episódio muito interessante, mas como eu gostei muito do episódio 2, eu não consigo dar 4 cadeiras pra ele. Mas eu dou 3 cadeiras e meia pra esse episódio. É quase um 10 pra mim. Eu acho que ele é muito bom, ele é extremamente necessário pro desenvolvimento dos personagens e pra história andar. E, cara, é aquilo. Tá sendo muito maneiro cobrir aí The Last of Us semanalmente. E já quero ver o próximo episódio. Cada um que vai terminando, eu já quero o próximo. E que seja o 4º episódio, que ele seja tão bom quanto esses que estão acontecendo aí. Porque a série, pra mim, continua entregando demais. Então, mano, eu vou com 3 cadeiras também. Eu achei um bom episódio, sabe? Igual eu falei, né? Apesar de achar o mais fraco dessa temporada, ainda tá num nível muito bom. É aquele negócio, como o Viola falou, né? Pros caras cagar, os caras têm que se esforçar muito. Porque já tá tudo pronto, né? E tipo assim, se eles. Até os incrementos, essas coisas que eles fazem, assim, de mudar, algumas coisas não estão me incomodando tanto. A única coisa que me incomoda, justamente o que eu falei, é a gente já saber a motivação da Abby antes do que a gente fica sabendo lá no jogo realmente, né? Os acontecimentos. Mas eu não sei, talvez esse desenvolvimento antes aqui seja necessário pra série, então vamos esperar pra ver. Mas por enquanto eu tô gostando de tudo, e esse terceiro episódio mostrou uma competência, de novo, muito grande. Como eu falei, se o primeiro episódio me deixou desconfiado, o terceiro e o segundo episódio me mostraram que a HBO sabe o que faz e são competentes pra caramba. Então 3 cadeiras, o episódio foi muito bom. Pra mim também vou de 3 cadeiras. Eu achei um episódio ok. Não acho que ele compromete em nada. O ritmo, como vocês falaram, não acho ele lento. Acho que ele até funciona bem dentro do que ele tinha pra apresentar. Que, tipo, a calmaria antes do caos que vai vir depois. Então acho que ele desenvolve bem. E até foi citado aqui que os episódios parecem todos perfeitinhos. Tipo, é só lembrar que o cara é o responsável pelaquela minissérie lá, o Chernobyl. Não sei se vocês viram, mas esse cara é absurdo, velho. Aquela série é maravilhosa. Então a qualidade, deixando na mão dele um roteiro e uma série, você já pode esperar uma coisa de alto nível. E até agora tá entregando coisa de alto nível. Então, 3 cadeiras pra esse episódio. Cara, eu dou facilmente 4 cadeiras pra esse episódio. Facilmente. Como eu falei, vou repetir. Pra mim é o melhor episódio da temporada até agora. Um dos melhores da série. Eu acho que o respiro, como o Efraim falou, é necessário, né? E esse foi um momento de respiro, foi um momento de processamento, de luto. E isso o episódio faz muito bem, sabe? Eu acho que expande muito a cidade de Jackson. Eu acho que expande muito o personagem do Tommy, que é um cara que, pô, eu acho maneiro desde a primeira vez que ele apareceu, né? Quando o Joe visita Jackson na primeira temporada com a Ellie. Expande até o Jesse, de certa maneira. E, claro, a Ellie, obviamente, e a Dina, que pra mim é a maior surpresa dessa série, dessa segunda temporada. Uma personagem que eu tenho gostado cada vez mais. A cena que ela coloca a Ellie no lugarzinho dela, né? Falando pra ela, pô, tu tá indo, mas tá indo sem preparação nenhuma, você tem que fazer isso. Cara, aquilo pra mim foi incrível. E como a série e mostrar que a série gosta de trazer essas certo contraste do cara lá do primeiro episódio, foi um babaca inacreditável, mas mesmo diante da babaquice dele, nesse terceiro ele não larga as convicções dele. Isso me deu um respeito pelo cara, apesar de ter sido babaca. Eu não acreditar muito que ele tenha se arrependido do que ele falou com da Ellie e da Dina no primeiro episódio. Enfim, episódio com belas imagens, como foi falado também da fotografia daquela cena do cemitério. O Efra falou também da direção de arte do local completamente devastado, né? Mas com a natureza reclamando de volta aquilo que foi tomado pelo homem. A apresentação desse novo grupo, né? Que eu não sei o nome. Eles falam, inclusive, até de uma profetisa, que eu não sei quem Os serafitas. Pra ficar mais fácil, cicatrizes. Porque tem uma cicatriz na bochecha de cada um deles, né? Eu achei maneiro essa, entre aspas, mitologia. Não é mitologia. Esse meio de mitologia, nada a ver. Esse meio de comunicação que eles têm por assovio, eu achei irado aquilo. Maneiro. Né? E olha que bacana, olha o que a série fez, cara. Esses caras tiveram, por isso que esse episódio é incrível, esses caras tiveram 2 minutos de tela, se muito,
né? E a relação daquele cara principal com aquela menininha, eu fiquei tocado por aquilo e temi pela vida deles quando eles começaram a ser atacados para depois descobrir que todo mundo tinha sido assassinado, morto. E Pois quando é. acontece, você sente o impacto, velho. Você sente o peso. Impacto. Caraca, eu nunca vi esses caras na minha vida. E mostra o corpo da menininha. É E rápido, mas mostra. Exato. E eu falei, caraca, Isso aí eu achei bizarro. mataram todo mundo, maluco. O que é isso? Quem pode ter feito um negócio desse? Aí, pô, cara, como não falar bem desse episódio? Esse episódio foi incrível. Eu amei esse episódio. 4 cadeiras. Realmente, foi muito bom mesmo. Foi muito bom. E é isso, galera. Estamos no Spotify, Deezer e outros agregadores, além do YouTube. Vocês já sabem, nossas redes sociais, dá as 5 estrelinhas, curte, compartilha. Vocês já sabem o que fazer. Cavaleiros, muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado pela audiência de vocês. E até o próximo episódio.